Nós vamos começar então a aula de Walk Cycle, ciclo de caminhada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer em um Walk Cycle são as poses de contato. E o que são as poses de contato, né? As poses de contato são aquelas poses de uma caminhada em que os dois pés estão em contato com o chão ao mesmo tempo. Então o que acontece? O calcanhar do pé da frente está em contato com o chão e a planta do pé de trás está em contato com o chão. Então, os dois pés estão parcialmente em contato com o chão, né? Então, calcanhar do pé da frente e a planta do pé de trás. Basicamente é isso, né? Então, agora eu vou pegar umas cores para a gente desenhar aqui uma pose de contato. Então, nesse exercício, o nosso objetivo é fazer só um personagem bem simples. Basicamente, eu nem vou dizer que é um personagem, ele é uma construção do que viria a ser um personagem, né? Então a gente usa as formas básicas aqui para o corpo e já vamos esboçando as pernas. Outra característica super importante da pose de contato é que além dos pés que eu já mencionei, né, ela sempre tem que ter as pernas praticamente retas, tá? É uma pose que aparece por uma fração de segundo e é um momento em que o seu peso está bem equilibrado entre as duas pernas, né? E devido a isso, as duas pernas ficam retinhas, como a do nosso personagemzinho simples aqui, né? Aí também a gente vai pegar por padrão de pintar com uma corzinha mais clara a perna que estiver mais distante de nós, né? Então, no caso aqui, a perna direita está mais próxima de nós que estamos observando e a perna esquerda está um pouquinho mais longe, né? Então, vou dar uma limpada no esboço, né? E aqui, ó, os pontos de contato, estão vendo? Ó? Aí você marcando uma linha, você pode pegar a régua aí, né? Você vai ter a trajetória toda da caminhada dele. Então isso aqui é a pose de contato, tá? O esboço da pose de contato. Está ali o ponto de contato. Outra coisa super importante ao se observar na pose de contato é a posição dos braços, né? Que eles estão sempre invertidos em relação às pernas. Então se a perna direita está à frente, o braço esquerdo fica à frente. Se a perna esquerda está atrás, o braço direito fica para trás, ou seja, é sempre invertido para dar até o balanço, né, da biomecânica do corpo em movimento, né? É praticamente impossível se você for tentar andar sem ser com os braços invertidos assim, né? Não dá balanço, não dá equilíbrio, né? Então é uma coisa natural que todo mundo faz, mas na hora de desenhar, às vezes algumas pessoas esquecem e colocam o braço à frente junto com a perna, e não, tem que estar sempre invertido, né? Então perna direita à frente, braço direito atrás, perna esquerda atrás, braço esquerdo à frente. Também vamos pintar o bracinho mais longe de nós, né? Assim fica mais fácil de acompanhar o personagem durante a caminhada, né? Você pintando os membros mais distantes. Agora, o processo de tie-down, que é corrigir o desenho, eu vou fazer aqui mesmo apagando o traço só um pouquinho, né? Nós não precisamos fazer o desenho todo limpinho, como se tivesse um tie-down bem acabado. Então, eu só vou dar uma limpada aqui, ó, que assim o esboço fica mais limpo, né? Porque daqui a pouco a gente vai acrescentar os outros esboços. Então, se os traços estiverem muito esboçados, vai ficando cada vez mais difícil de ver, né? Então, vou dar essa limpada. Acho que assim já está ok. Já temos aqui o esboço do nosso personagem simples na pose de contato. Então, aqui ó, você vê fotos de poses de contato, né? Eu peguei na internet para exemplificar bem essa aula. Então, o rapaz de perfil aqui observa as pernas retas, né? E os pés. No caso dele, o pé está inteiro plantado no chão, né? A pose de contato mais clássica é mais como essa da moça à direita aqui, né? Que é onde só tem o calcanhar e a ponta do pé de trás. Porém, existem variações, né? As coisas não são rígidas, né? De maneira geral, a pose de contato mais clássica é como a da moça da direita. E observe aqui, ó, pela estrutura dos ossos da perna dele, como a perna fica reta, né? E dela também, ó, as duas perninhas ficam retinhas.
é apenas uma fração de segundo durante a caminhada, mas as pernas ficam retas, né? Porque é aquele momento onde o peso está bem distribuído, ele está exatamente no meio das duas pernas, então o tórax estaria passando, né? Então, com o peso distribuído, é possível que as duas pernas fiquem assim retinhas. Quando ele passar o peso para frente, então a perna da frente vai dobrar, né? Aqui você vê estudos do fotógrafo Edward Muybridge, que é um clássico da fotografia, né? É um precursor do estudo do movimento humano e animal. Ele realizou um experimento aí onde ele tirou milhares de fotos de pessoas de todas as idades, gêneros, tamanho, né? E de animais também, de várias espécies, onde ele usou esse grid que está lá no fundo. Estão vendo aquele grid que eu estou marcando em vermelho? Com aquele grid ele poderia comparar exatamente a mudança no movimento de uma fotografia para outra. Aí com isso ele sabia a quantidade de deslocamento que tinha, por exemplo, na altura do quadril. Então aqui eu estou marcando o comecinho do quadril. Tá vendo? Ó? Aí com esse grid atrás, ele conseguia marcar e avaliar exatamente. Então foi o primeiro estudo a sério mesmo para avaliar e estudar o movimento humano e animal. Se você pode adquirir os livros dele que chama Human Figure in Motion e também Animals in Motion. São dois livros clássicos, né, para todo mundo que quer animar, para todo mundo que quer estudar a figura humana, estudar a movimentação e assim por diante. E você observa ó, que o quadril, através da caminhada, ele faz uma ondinha, né? É como se fosse um movimento de onda. Uma onda bem suave, no caso, né? Porque essa modelo, ela caminha com muita elegância, né? E caminha de uma maneira muito equilibrada, então sem pressa. Então ela está fazendo um passo bem habitual. Então por isso ela tem uma oscilação pequena nesse movimento de onda do quadril, né? Se fosse um personagem mais cômico, tipo o Pateta, assim, aí a oscilação dessa onda no quadril seria muito mais alto, sabe? Os altos e baixos da caminhada seriam muito mais demarcados, né? Em animação a gente procura sempre dar uma exageradinha para tornar mais interessante, né? Não fazer exatamente igual ao real. Então ali vocês viram que eu marquei os ossos da perna dela na pose de contato, né? Então você vê que a perna está retinha também, as duas pernas retinhas. E o tórax também está bem equilibrado ali, ó, com o peso bem dividido, exatamente como nos exemplos anteriores. Agora aqui já marcando a próxima pose de contato, também a mesma coisa, né? Nesse caso ela está com a mão no rosto, então não dá para a gente observar exatamente o balanço dos braços, né? Porém deu para ver na foto anterior, está aqui, próxima pose de contato. Observe que essa pose está bem clássica, né? É a ponta do pé de trás e calcanhar do pé da frente. Aqui nós temos a caminhada completa, então você vê várias etapas, né? Então aqui seria a pose de contato, a outra pose de contato e a outra pose de contato. Então nessa sequência que ela está fazendo aí, ó, nós temos três poses de contato, né? Ela está dando exatamente dois passos. Primeiro um passo, depois o segundo passo. Aqui, ó, nós praticamos um pouquinho os personagens, né? Esse personagem básico e criamos algumas poses, né? Então você vê que nas poses que nós criamos, ó, durante a prática, duas já eram poses de contato. A de baixo mais exagerada, porque está com mais pressa, né? E a de cima mais equilibrada, né? Porque o personagem estaria andando de maneira mais natural. E as outras poses que a gente foi treinando só para praticar o personagem antes de animar, né? Como vocês sabem, antes de animar é sempre fundamental você praticar o seu personagem. Tá aqui o Muybridge de novo. Se vocês buscarem na internet, existem até GIFs animados feitos a partir dessas fotos, né? Então é muito interessante ver, porque ele foi também um precursor do cinema, né? Na época dele ainda não existia o cinema, então ele teve esse insight, né? Aqui vocês estão vendo as poses de contato na caminhada de baixo, onde a moça está caminhando de 3 quartos, né? Então não importa o ângulo, a biomecânica da caminhada é sempre essa, né? As três poses de contato. Aqui é importante observar também, ó, o ângulo do quadril, né? No perfil, o ângulo do quadril não fica tão claro quanto na pose de 3 quartos, né? Onde você percebe que existe uma pequenina oscilação aqui, né? Devido ao balançar do quadril. Aqui o ponto de equilíbrio, né? Que já foi mencionado.
Observe como ele fica perfeito, exatamente no meio entre as duas pernas, né? Essa pose de contato. Aqui eu estou demarcando com linhas pontilhadas para deixar bem claro. E agora de volta para o nosso personagemzinho, né? Então vou criar uma outra pose agora, né? Vou pegar uma outra cor. E antes de criar outra pose, eu vou marcar linhas guias. Ó. Essas linhas guias, elas te ajudam a não perder o tamanho e a proporção do personagem. Então tem uma linha embaixo do quadril, ó, uma linha no comecinho do pescoço, uma linha no topo da cabeça e uma linha no meio dos joelhos. Assim fica muito mais fácil você desenhar ele caminhando pela trajetória que ele vai percorrer, né? Você pode deixar essas linhas mais clarinhas também, ó. Agora eu vou pegar aqui a mesma cor, dar um último retoquezinho. E agora a gente vai fazer outra pose de contato. Então você tem que levar em conta o arco da trajetória do pé, né? A ponta do pé ela vai cair no chão seguindo o arco da trajetória desse pé, tá vendo? Aí eu já desenhando a próxima pose de contato, eu já tenho que imaginar o personagem mais à frente, né? Que a gente anima primeiro de pose de contato para pose de contato. Depois a gente preenche os outros desenhos da caminhada. Então tá vendo? Ele dá um salto bem grande, né? E os outros desenhos nós vamos fazer como se fossem intermediários, né? De toda essa passada aí, né? Então tá aqui já seria ó, a passada completa, ó, ele já foi lá para frente. Então o pé já bateu no chão, o pé já saiu do chão. E só fica a pontinha do pé no chão. Agora é importante manter o mesmo ângulo de abertura das pernas, né? A gente está procurando fazer uma caminhada equilibrada, né? Onde o personagem está andando de maneira natural e bem equilibrada. Então a gente tem que manter a mesma abertura no ângulo das pernas aqui, ó. Uma abertura bem próxima, né? Também vamos pintar, ó, a perna mais distante, né? Agora a gente reproduz a cabeça, a construção da cabeça, né? Mas a gente não está desenhando de fato a cabeça, é só a construção dela, né? Ajustar o tórax para ficar parecido. E agora os braços vão estar invertidos, né? O braço que estava atrás agora vai mais para frente, ó, para acompanhar a perna invertida. Também nessa proposta aqui, nós não precisamos desenhar as mãos, tá? Vamos desenhar as mãos como se fossem essas luvinhas de frio, né? Só o dedão e os outros 4 dedos juntos, apenas um esboço, para a gente poder focar mais nessa primeira esboço da caminhada, sem se preocupar com detalhe de mão, detalhe de rosto, nada disso, tá? Isso seria em outra ocasião para um outro exercício um pouco mais avançado. Esse nosso primeiro exercício de caminhada é para conhecer e dominar e começar a dominar a biomecânica, né? Então vou marcar aqui a letra C, que significa pose de contato. Então ó, nós fomos de uma pose de contato para outra pose de contato. Então já temos dois keyframes, né? Dois quadros chaves distantes um do outro, né? Agora a gente vai colocar os intermediários para completar essa passagem. Aí tem outra coisa para a gente levar em conta é o timing, é o tempo de duração de uma passada. Então, via de regra, né, uma passada dura meio segundo. Meio segundo a gente vai estar trabalhando on choose, como vocês já sabem, né? Então, on choose significa que cada desenho vai ocupar 2 frames. Então, a gente precisa de 6 desenhos para fazer um passo. Esses 6 desenhos duplicados vão ocupar 2 frames e vão ter meio segundo de duração, ou seja, um total de 12 frames. Isso significa que a outra pose de contato ó, seria o desenho 7, porque ela já é o primeiro desenho do próximo passo, entenderam? Então o nosso timing completo ó, seria de 1 a 7. Aí a gente vai dividir os espaços aqui para caber os outros passos, né, no nosso time chart, que é o gráfico de intervalação, né? Então você percebe, você tem o desenho 1 e o desenho 7. Aí vai ter o desenho no meio ali e sobra espaço para 2 desenhos. Então dessa vez nós não podemos usar esse time chart dividido em meio, como estava aqui, ó.
O único meio que a gente vai ter é aquele ali que eu fiz o traço mais comprido, né? Então a gente vai ter o 2 e o 3 dividido em terços e o 4 vai estar no meio. E a mesma coisa aqui, ó, o 5 e o 6 nós vamos dividir em terços também. Então vai ser um posicionamento de desenhos mais complicado, né? Entre o 1 e o 7, primeiro a gente vai fazer o 4, que é o meio, então ele é mais fácil. Aí depois a gente vai fazer o 2 e o 3, que são posicionados em terços, né? Em terços em relação ao 4, que é o do meio. Então é meio que uma evolução dos outros time charts que a gente tinha feito até agora, né? E observem que a passada ela é uniforme nesse caso, então ela não tem nem aceleração e nem desaceleração, é um movimento contínuo, tá? Porque é um movimento bem equilibrado, né? As exceções seria se você animar um personagem, sei lá, carregando muito peso ou bêbado, qualquer coisa desse tipo. Então o desenho 4, que eu escrevi ali em cima, a gente vai chamar de P, porque ele é a pose de passagem. Então ele está exatamente no meio aqui, nesse caso, entre as duas poses de contato. Aí o que significa isso? Significa que ele está no meio, então tudo está passando. Então o tórax está passando de uma pose de contato para outra. Então ele está exatamente no meio. Só que a perna aqui, ó, ela não está aberta, ela está fechada. Então significa que o personagem fica um pouquinho mais alto, né? E quando você abre a perna, a abertura de perna faz com que você fique um pouco mais baixo. Ó. O pé está passando relativamente próximo do chão, porque é um andar equilibrado, então ele está economizando energia, né? Porque se você anda levantando muito os pés e as pernas, você gasta mais energia, né? Numa caminhada bem natural, bem tranquila, digamos assim, você instintivamente vai fazer tudo para economizar energia. Então, você arrasta o pé o mínimo possível, digamos assim, né? Isso já é uma sabedoria natural do nosso corpo, né? De gastar o menos de energia possível, né? A menos que seja necessário e você esteja com pressa, né? Como eu já falei, carregando peso, essas coisas. Então, o pé, enquanto ele está passando, ó, ele passa bem perto do chão. O braço que estava atrás está indo para frente, então ele fica no lado do corpo. Então, olha aqui no Mui Bridge onde estaria a pose de passagem. No caso dessa mulher aqui, ela está com o braço no queixo, né? Então a gente não consegue ver o movimento, o balanço do braço, mas está aqui, ó, pose de passagem. Viu como o pé dela também está bem próximo do chão ali, ó? Então eu vou fazer em outra cor, né, para ficar mais separado. Então tá aqui, ó, pose de passagem em verde. Então, vamos chamar de P aqui também. Então já fizemos duas poses de contato e agora desenhamos uma pose de passagem. Tá aqui a outra pose de passagem. Observem que a mecânica é igualzinha, né? Só o que muda é a relação dos pés, né? E do joelho que estava à frente. E aqui embaixo está ali também a pose de passagem. Então ela é uma pose até bem inexpressiva, né? Porque está tudo só passando de um lugar para o outro, né? Um pé está passando, um braço está voltando. Então é uma pose que acaba resultando um pouco inexpressiva nessa caminhada tão digamos assim, simples, né? Então nós estamos animando esse personagem, ele vai caminhar de maneira mecânica, né, e corretas. Só que ele não vai ter o principal que seria da animação, que é a personalidade. Isso nós vamos deixar para um outro exercício, né? Então primeiro a gente domina a biomecânica e domina a movimentação dele. Depois a gente acrescenta a personalidade em outro trabalho. Aqui eu estou movendo o time chart, ó, para o time chart ficar exatamente embaixo do desenho correspondente. Assim o paralelo fica até mais fácil de entender, né? Então você vê ali, ó, letra P em cima, o personagem desenhado em marrom e o número 4 também em marrom aqui embaixo. Aí você vê a equivalência de cada desenho com o seu número e seu traço ali no time chart. Então agora a gente vai fazer o 2, que olha só, é em terços, então ele é um posicionamento complicado. O desenho 2 ele é chamado de pose baixa, porque logo após a pose de contato, né, você vai colocar o peso em uma das pernas, é a perna da frente. Então essa perna vai dobrar. E ao dobrar, ela vai fazer com que seu corpo abaixe, né? Porque o joelho dobrou. Então ela é a pose mais baixa da caminhada. Observem que a cabeça abaixou bastante, né? Então a cabeça abaixando, o tórax abaixou também. Com as nossas linhas guias, ó, a gente consegue ver direitinho, né? E controlar esse abaixar e levantar do tórax. O pé bateu no chão. E o outro pé, ó, ele já está praticamente saindo. Ele tem só, digamos, uma pontinha de nada encostada ali no chão, né?
Então aqui a gente teria a nossa pose baixa. Já o braço, acontece uma coisa um pouquinho diferente com ele. O braço ele vai passar pela inércia, né? Que é o chamado follow through. O tórax foi para baixo, o peso foi para baixo, só que o braço ele reage através da inércia. Então ele fica um pouquinho mais aberto do que ele estava na pose de contato. Você entendeu? Porque se você está caminhando com o braço relaxado, a tendência é que quando você abaixa o corpo, ele abra um pouco mais devido a essa inércia do abaixar do tórax, né? Então nós temos ali o follow through do braço que faz com que ele abra mais. Aqui, né, não dá para a gente ver isso, né, na pose baixa. E outra coisa, conforme eu já falei, a pose baixa dela é muito sutil, porque ela está andando, é uma figura humana real, não é um personagem estilizado onde a gente aplica o exagero, né? Então tá aqui, ó, a pose baixa dela tem é muito sutil, né? Porém o pensamento por trás é o mesmo. Não dá pra gente ver o follow through do braço, porque ela tá com a mão no rosto, né? Como eu já falei. Mas observa a perna dobrada e a perna de trás só com a pontinha do pé, tipo quase saindo do chão, né? Então, aqui estão as poses baixas em roxo, né? Então, de volta para o nosso personagem, desenhamos a pose baixa. Olha o posicionamento dela, né? Um pouco mais próximo do número 1, em terços. Agora eu vou criar um novo layer aqui para fazer mais uma pose, né? Também pegar outra cor para diferenciar bem as poses. Então agora eu vou fazer a pose alta, né? O próprio nome já diz, ó, ela é a mais alta de todas. Então se você ver na trajetória, no arco da caminhada, ela seria a oscilação máxima lá no alto. Então esse é o momento onde você usa mais esforço, né? Digamos assim. A nossa mulher realista lá do Muybridge, olha como seria a pose alta dela, bem mais suave, né? Então no nosso cartoon a gente exagera e faz a pose alta ali, ó, entre a 4 e a 7, mais próxima do 4 com a divisão de terços do time chart. Então tá ali, ó, nós temos contato, baixa, passagem, alta e contato de novo. O arco com a oscilação, cada um de uma cor para ficar bem visível, né? Agora vamos criar mais um layer. E a gente vai fazer as poses que estão faltando, que seria o 3, né? E o 6. Então tá aqui, ó, pose 2, baixa. Vou pegar a mesma cor. Pose 4, passagem. Pose 5, alta. Então observe que a letrinha também fica mais alta, né? A pose alta ela é sutilmente mais alta que a pose de passagem nesse tipo de passo que nós estamos fazendo. Agora vamos pegar uma outra cor. Contato, baixa, passagem, alta. Contato de novo, que é a número 7. Agora os desenhos que a gente vai fazer são mais fáceis, eles são como se fossem intervalos, né? Então a gente vai fazer o 3 e o 6. Então aqui a trajetória, a gente entender a trajetória total do quadril e da cabecinha, né? Que vai fazendo esse up and down, esse para cima e para baixo. E montando o passinho. Vou pegar uma cor mais escura para deixar bem visível, né? Então agora esse desenho ele se torna mais fácil, porque nós fizemos o 2 em terços, né? Só que entre o 2 e o 4, observe que o 3 está posicionado no meio. Então ele é um desenho de meio, né? Os desenhos mais difíceis são o 2 e o 5, porque tem aquele posicionamento de terços, né? O 3 e o 6 passam a ser fáceis dessa maneira, né? Então a perna tem que estar exatamente aqui no meio da trajetória.
O pé já está no chão, né? A perna de trás ela tá, já saiu bastante do chão e ela está caminhando em direção à pose de passagem. Ó. Ela também vai perto do chão para usar aquele princípio de economia de energia natural que todo mundo faz instintivamente, né? E o braço que saiu do follow through, estava mais aberto, né? Vai caminhando também aqui, se movendo em direção à pose de passagem. Então tá aqui, vamos chamar essa de um intervalo. Então tá aqui a mãozinha bem simplificada, pintando o layer de lá. Agora vamos fazer um outro intervalo para o layer, pro intervalo número 6 agora, né? Então, ó, posicionando a cabeça bem no meio da trajetória, ou seja, ela está descendo da alta em direção ao contato, né? As pernas aqui bem no meio da trajetória também. O calcanhar já levantou um pouco, né? E aqui o joelho vai indo em direção ao pé, ó. Vai indo em direção ao movimento da pose de contato, né? Então, limpando um pouco. Agora é importante acertar bem o espaçamento dos braços, né? Porque senão ele anda com dá problema na movimentação dos braços. Então ele tem que estar super bem espaçado para ter aquela fluidez, né, na movimentação dos braços, tanto o de cá quanto o de lá, né? Então tá aqui, ó, intervalo, passagem alta, um intervalinho também. Detalhe, a gente fala intervalo, mas em cada desenho da passada ele tem suas propriedades dignas de um keyframe, né? O ideal é você fazer todos os desenhos, não deixar para intervalação, porque assim você controla melhor toda essa nuance desse arco, dessa trajetória aí. Como as letrinhas estão fazendo lá em cima também, estão vendo? As letrinhas seguindo o mesmo arco e trajetória e up and down do personagem aqui embaixo, né? E no time chart também. Então tá aqui os desenhos. Diminuir um pouquinho essa daqui, que ficou com a cabeça um pouco grande, né? Embora seja esboço, é legal dar uma ajeitadinha, né? O tie-down a gente poderia fazer em outra ocasião também. Em outro exercício, né? Lembre de salvar. Se você estiver fazendo no digital, lembre de salvar, né? E para quem estiver fazendo no papel, é só usar aquelas técnicas de flipping que eu mostrei, né, nos vídeos passados, né? Você vai flipando bastante, prende bem suas folhas. Aqui estaria a mecânica do passinho em câmera lenta. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.